A tragédia no Texas tem um culpado. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A situação no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, está crítica neste momento, um verdadeiro desastre. Eles estão passando por uma enorme nevasca com temperaturas muito abaixo do normal. Esse tipo de evento, num estado que não está preparado para isso, já é uma tragédia por si só. Telhados não estão preparados para o peso de 18 centímetros de neve. Canos não suportam o gelo dentro deles e acabam estourando. Só a nevasca em si, que já dura mais de uma semana, já seria algo traumático. Mas o problema não parou aí. Houve queda de energia elétrica por vários dias, o que deixou muita gente sem aquecimento. Algumas pessoas ainda estão sem energia. Pessoas tiveram que ir para seus carros, ligar o carro para ter algum aquecimento, com o risco de morrerem por intoxicação de carbono. Como se não bastasse isso, agora que a energia elétrica está voltando, contas de eletricidade com valores absurdos estão sendo cobradas dos moradores porque as empresas participaram de leilões para compra de energia que chegaram a valores absurdos. E veja, não parou só na energia elétrica também. A água parou de circular porque bombas pararam de funcionar devido à falta de energia elétrica e também se formou gelo em muitas tubulações em vários locais. Gelo, vocês sabem, é maior do que a água. Quando o gelo se forma numa tubulação, se a tubulação não for própria para isso, ela acaba estourando. Isso destruiu a casa de muitas pessoas. Imagina, no meio desse frio todo, ter um cano estourado na sua casa, jorrando água gelada para tudo quanto é lado. Muitos locais estão sem água. Havia filas enormes para comprar água potável, para pelo menos ter alguma coisa para beber. Não, derreter neve não é uma alternativa porque a neve pega muitos poluentes e micróbios quando cai na atmosfera, então apenas em último caso se faz isso. Pior, sem água nos hidrantes não há como controlar incêndios. Houve um incêndio em um prédio em San Antônio e o fogo consumiu quase todo o prédio. Bombeiros chegaram rápido, tiraram as pessoas, mas os hidrantes estavam congelados, não havia água para apagar o incêndio. A impressão é que a infraestrutura colapsou completamente no estado e muita gente teme que ainda serão identificados muitos mortos que simplesmente congelaram em casa ou nas ruas e só serão notados mais adiante. Uma tragédia completa. Como um estado que é o maior produtor de energia americano chega nessa situação? Bem, como era de se esperar, a nevasca foi o ponto de partida de tudo. O fato é que o Texas é um estado quente, pessoas lá têm problemas no verão com excesso de calor, raramente têm problemas no inverno. É como aqui no Brasil, particularmente aqui no Rio de Janeiro. O pico de consumo de energia é no verão, com os ar-condicionados ligados. No inverno, na verdade, é só mais fresquinho. As empresas de energia de lá tipicamente se preparam para isso, evitam fazer manutenções no verão porque sabem que terão alta demanda com o ar-condicionado. Esse ano, essa massa de ar polar descomunal derrubou as temperaturas para valores muito baixos, raramente vistos no Texas, e pegou uma rede elétrica despreparada para isso. Muitos texanos passaram a usar aquecedores elétricos e com isso a demanda de energia subiu muito. Ao mesmo tempo, muitas usinas tiveram problemas por não estarem preparadas para isso. Mesmo usinas termoelétricas a gás tiveram problemas de congelamento, tubulação de gás e água usados para gerar energia congelaram. Usinas termoelétricas a carvão tiveram problema com carvão congelado. Mas o principal culpado foram as usinas de energia eólica, que congelaram e pararam de gerar energia quase que completamente de uma hora para outra. As usinas de gás natural aumentaram sua produção para compensar, mas como elas também estavam tendo problemas, no final das contas a rede elétrica simplesmente não suportou. Na noite do dia 15 de fevereiro, o operador do sistema elétrico, ERCOT, começou a fazer blackouts seletivos para evitar a queda total da energia. A ideia era revezar quem recebia energia para evitar que todos ficassem completamente sem. Porém, muitas cidades acabaram completamente às escuras devido a falhas em equipamentos de transmissão. Esses blackouts duraram do dia 15 até o dia 18, quando a maioria passou a ter energia novamente, mas ainda tem gente sem energia lá. A situação ainda é de risco, há previsão de mais neve nos próximos dias. Embora tal situação seja incomum no Texas, não é como se não tivesse acontecido antes. Em 2011, há meros 10 anos atrás, houve outra nevasca similar a essa, com problemas do mesmo tipo, embora em menor escala. Na época, houve promessa de melhoria da grade de energia elétrica, o que não se verificou.
De fato, embora a nevasca dessa vez seja mais ou menos do mesmo tamanho da de 2011, os problemas com energia elétrica foram muito piores. O Texas, como todos os estados americanos, tem diversificado sua matriz energética. Embora o estado produza muito petróleo e gás natural, que poderia usar facilmente para se abastecer em termoelétricas, cada vez mais parte da energia do estado vem de fontes alternativas, principalmente a eólica, que já é a segunda maior fonte de energia. Não tenha dúvidas, houve problemas em usinas a gás e carvão também com o frio, mas o grande problema foram as usinas eólicas que praticamente pararam a produção. Grandes turbinas de energia eólica congelaram com enormes acúmulos de gelo se formando. As usinas solares, embora seja menor a quantidade, também ficaram cobertos com neve e também pararam de funcionar. A única energia que não teve problema foi a nuclear. Porém, com o aumento de demanda e a diminuição dos demais geradores, não foi suficiente para manter a grade operando. Mas não foi esse só o problema, também teve o problema da independência da rede do Texas. O Texas tem uma rede elétrica independente, totalmente desconectada com os demais estados americanos. Isso traz vantagens fiscais para o Texas, mas tem o problema de que não se consegue trazer energia de outros estados para lá facilmente. Isso normalmente não é um problema porque o Texas é um grande produtor de energia, o maior na verdade. Mas como vimos nesse caso, acabou saindo uma situação ruim. Portanto, como toda tragédia, ele não tem um único problema para culpar, mas uma conjugação de problemas. Falha em energias renováveis, infraestrutura pouco acostumada ao frio, falta de interligação com redes de outros estados. Muitos estão culpando exclusivamente a adoção de energias renováveis, mas sem dúvida, embora isso tenha sido parte do problema, não foi só isso. Os mais lunáticos, lógico, estão culpando o aquecimento global. Olha que maravilha. Uma conhecida deputada esquerdista de lá disse que as energias renováveis não são culpadas pelo blackout. A energia termoelétrica que sim, porque causou o aquecimento global, quer dizer, quando é frio eles usam o termo mudanças climáticas e, portanto, eles que foram os culpados. O que é muito próximo da coisa mais idiota possível a se dizer no caso, porque mesmo que o Estado fosse 100% dependente de energia eólica, provavelmente isso não faria diferença nenhuma no clima e a nevasca chegaria do mesmo jeito, como já chegou antes em 2011. E já chegou várias vezes antes disso também. Essa situação é excepcional, mas não é tão excepcional assim. Neste momento você pode pensar, mas então você precisa de um estado para planejar essa interligação com empresas de energia de outros estados? As empresas particulares de energia que tiveram problema, foi preciso um estado para resolver isso, mas na verdade é exatamente o contrário. O estado é que se recusa a ligar sua rede com as demais. As empresas privadas de energia têm todo o interesse de fazer ligação entre elas, porque dessa forma elas conseguem atender melhor o mercado. Se dependesse exclusivamente das empresas privadas, uma rede interligada mundial já existiria hoje no mundo. Não só uma rede interligada entre estados americanos, é muito melhor que ela fosse o quanto maior possível e permitir a todas elas mais lucro. Os preços absurdos das contas de luz lá também é importante explicar como chegou nisso. Lá funciona o livre mercado de energia elétrica, coisa que estão querendo implementar aqui no Brasil também. Você pode escolher de qual empresa você vai comprar a sua energia. Isso é algo extremamente positivo e diminui muito o preço para o consumidor final. E é importante deixar claro que não foi isso que levou às contas abusivas lá, porque certamente opositores desse projeto vão usar esse caso para criticar. É importante entender que as contas de luz lá tiveram sim algum aumento com esse problema, mas foram aumentos pequenos, tal como a nossa conta de luz aqui está tendo um aumento da bandeira vermelha agora. Apenas os clientes de uma única empresa acabaram com essas contas absurdamente altas, porque a maior parte das empresas de energia lá no Texas, você pode escolher qual você quer comprar a sua energia, a maior parte delas funciona com uma taxa fixa por quilowatt-hora, como é aqui no Brasil, que pode aumentar um pouco, diminuir um pouco, mas é um valor fixo. Certamente elas tiveram um pequeno aumento com essa questão toda, mas foi um aumento pequeno. O problema que gerou as contas astronômicas vieram da empresa Grid. A Grid é uma empresa nova nessa área que permite aos consumidores residenciais comprar energia diretamente do mercado de atacado, o mesmo mercado que grandes empresas compram.
Você paga um valor fixo por mês para a grid, mais um valor de mercado da energia elétrica no atacado, que é fração de centavos por quilowatt-hora, normalmente muito mais barato que a energia residencial. As contas de quem usa a grid lá no Texas costuma ter poucos dólares por mês. Com o problema todo, excesso de demanda, falta de oferta, é lógico, o valor no atacado aumentou, mas aumentou para 0,03 de um centavo, ou seja, os clientes da empresa, da mesma forma que os clientes de outras empresas, pagariam um pouco mais que o normal, mas só isso. Daí veio a ideia idiota do político, um burocrata político lá, achando que poderia resolver a questão com uma canetada, determinou que o valor de mercado da energia fosse fixado em 9 dólares por quilowatt-hora, ou seja, 300 vezes mais que o valor do mercado. Na cabeça do ser político, isso desestimularia grandes empresas a consumir energia elétrica, deixando energia elétrica para as residências e resolvendo o problema. Os clientes da grid, lógico, foram diretamente afetados por isso, porque, ao contrário de grandes empresas, eles não têm como desligar a fábrica. Ou seja, as contas altíssimas não foram causadas pelo livre mercado de energia. Mesmo com toda essa confusão, o valor subiu sim, mas subiu para 0,03 de centavo de dólar por quilowatt-hora. É muito importante ressaltar isso. Ou seja, não foi o livre mercado de energia que levou a isso, foi a ação atrapalhada e sem sentido de um burocrata político tentando resolver as coisas na canetada e afetando clientes de uma empresa específica apenas. Nessa absurda loucura de acusações sobre quem seria o culpado, faltou pessoas olharem para o mocinho da história, para a fonte mais confiável, mais segura e a única que, em momento algum, falhou, a energia nuclear. Como já explicamos em outros vídeos, usinas nucleares modernas são extremamente seguras. Embora nada no mundo seja isento de risco, jamais permitiriam acidentes graves como o de Chernobyl ou Fukushima. E o melhor, o impacto ambiental dessas usinas é muito menor até do que energia eólica, hidráulica ou solar. Mesmo tão falado resíduo nuclear é uma quantidade muito pequena que pode perfeitamente ser guardado na própria usina para maior segurança. No final das contas, a tragédia no Texas tem um culpado claro: o governo com suas regulamentações e tentativa de controle e proibições por motivos aleatórios. Num livre mercado de energia, pessoas demandando mais energia seriam uma festa para empresas produtoras, não um problema. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Bullycat, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!